Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Aproveito para pedir para que vocês divulguem o canal, compartilhem o canal, dê os likes de vocês ou dislike, se for o caso. E hoje nós vamos tratar de uma questão interessante. Muito se fala entre os cristãos, entre os crentes em geral, né? E, e o faraó, que teria reinado durante o, o êxodo dos hebreus, ou que era o faraó, enquanto os hebreus estavam na condição de escravos, é dito por muitos deles que esse faraó é, pode ter sido Tutmés III ou Ramsés II. Muitos tendem a acreditar que o mais provável teria sido Ramsés II. Até aquele arqueólogo famoso, aquele arqueólogo famoso, sabe? Vocês conhecem, né? Ele é adventista, arqueólogo. Que só ele fala essas coisas, né? Você nunca vê outro arqueólogo falando essas coisas, só ele. Pois bem, nós vamos ver as mentiras dessa história que circula entre os cristãos e dentro do próprio texto bíblico, porque a, essa falácia que esses cristãos falam é porque o texto bíblico ele dá indícios e aponta que o faraó dos contos seria Ramsés II, tá entendendo? Mas vou mostrar para vocês que tudo é mentira, certo? Tudo conversa furada. Só acredita nessas histórias só os crentes ou cristãos que são induzidos por esses caras e só querem manter o rebanho dentro desse chamado aprisco, tá entendendo? Querem manter esse povo nessa enganação porque é o povo que sustenta esse povo, esses caras, tá entendendo? Esse rebanhozinho não pode. Você já viu o pastor se livrar de suas ovelhas antes de tirar toda a lã que ela pode fornecer para ele? Não vai, tá entendendo? Tem de manter esse ciclo de mentiras. E como essas ovelhas são bobas, querem acreditar, então é difícil de sair desse aprisco. Vamos lá, pessoal. Os faraós de Moisés, Tutmés III ou Ramsés II. O texto bíblico nos informa que quando Moisés nasceu, havia um faraó que governava o Egito, que notara como os hebreus aumentavam em número de forma demasiada. Ainda devemos lembrar que Moisés é criado como filha da filha de Faraó. Portanto, esse Faraó já era muito, muito mais velho que Moisés, quando esse é resgatado de entre as águas do perigoso rio Nilo. Quando alcança a maioridade, aos seus 40 anos, Moisés se torna fugitivo. Passagem está aí, estou deixando as passagens, certo? Passados mais de 40 anos, o relato exílico nos diz que aqueles que tinham intenção de matar Moisés haviam morrido, o que possibilita então seu retorno à terra do Egito. Aqui está a passagem, certo? Pode conferir todas elas no texto bíblico. Aqui é Êxodo 11:24, né? Que o pseudo escritor do livro de Hebreus menciona certas passagens do Êxodo, certo? Ora, se esse faraó é o mesmo desde o tempo que Moisés era um bebê, então ele não poderia ter menos de 80 anos quando morreu, vez que Moisés foge dele quando já tinha seus 40 anos e retorna com 80 anos de idade. Perceberam? Tá entendendo? Se vocês lerem a passagem,
mostra que inicialmente surge um faraó que percebe que os hebreus estão crescendo de forma demasiada, certo? Só que esse faraó depois morre. Aí surge um outro faraó que continua com a mesma ideia, certo? Por que continua com a mesma ideia? Porque um faraó, o trono de um faraó, como qualquer outro rei, é passado de pai para filho, né? Então, se o pai tinha é, estabelecido uma determinada norma, o seu pai, o seu filho, como seu sucessor, vai manter aquela norma, certo? Então, o texto mostra que um faraó surge, estabelece toda essa questão contra os hebreus, mantém eles na condição de escravos, segundo o texto, né? E morre. Aí depois surge um outro faraó, que é esse faraó que é do tempo de Moisés, certo? Ora, se esse faraó é o mesmo desde o tempo que Moisés era um bebê, certo? Então ele não poderia ter menos de 80 anos quando morreu, vez que Moisés foge dele quando já tinha seus 40 anos e retorna com 80 anos de idade. E o relato nos mostra que Moisés, quando ele mata o egípcio e esconde lá na terra, ele foge do Egito e o relato nos mostra que ele tinha 40 anos. E ele passa mais 40 anos no deserto e volta. Aí quando volta, o texto fala que ele tinha 80 anos. Tá entendendo? Então, se Moisés foi resgatado das águas quando era bebê e pela filha de Faraó, pela filha da filha de Faraó, ou seja, esse Faraó já tinha uma idade, porque já tinha até filha, né? A ponto dessa filha pegar um bebê hebreu e criar, tá entendendo? Então esse Faraó é bem velho, né? E Moisés vai para o deserto, volta 40 anos depois. Olha, Moisés, depois que a filha pega, Moisés amadurece, se torna um homem de 40 anos, ou seja, joga 40 anos em cima desse faraó, que já era velho. Ele já era pai de uma mulher, certo? Então joga 40 anos em cima dele. Vamos imaginar que ele tenha seus 40 anos. Bom, então esse faraó já tinha, com os 40 anos do crescimento de Moisés, esse faraó já tem, só aí já tem 80 anos, certo? Mas só que esse mesmo faraó ainda vai ficar vivo, né? Ele morre só no retorno de Moisés, tá entendendo? Só ele já tem 80 anos. Espero que vocês tenham entendido, certo? Só ele já tem 80 anos. Se nós jogar uma idade de 40 anos para ele, com os 40 anos que Moisés se torna homem, então só ele já tem 80 anos. Só que o que acontece? O relato nos diz que quando Moisés vai para o deserto e passa mais 40 anos, o texto diz que os que estavam procurando matá-lo, que é esse faraó, morreu. Ou seja, passar mais 40 anos no deserto, esse faraó morreu. O faraó morreu com 120 anos. Por alto, assim, né? Nós fazendo uma conta assim por baixo, na realidade. Por baixo. Esse faraó morreu com 120 anos. Veja que mentira. Não existe registro, não existem informações de que um faraó morreu com 120 anos. Aliás, me desculpe, eu falei 120 anos, né? Mas é 120 anos de governo. Não é nem de idade. É 120 anos de governo. Tá entendendo? Veja que absurdo. E se esse faraó tinha mais de 80 anos, quando Moisés volta do exílio, significa que esse faraó governou o Egito por mais de 80 anos. Pois que foi ele que mandou matar os primogênitos dos israelitas e incluía o próprio Moisés, certo? Esse faraó é o que vem depois do primeiro que que começou a matança dos hebreus, bebês, certo? O faraó do tempo de Moisés, portanto, tinha mais de 40 anos de governo sobre o Egito, bem como seria um homem com bastante idade quando morre, como nós já deduzimos essa idade, né? Com essas informações, é fácil vermos que o faraó do tempo de Moisés, segundo a lenda, teria morrido
quando o líder hebreu atingiu a idade de 80 anos. Também já expliquei esse fato, porque quando ele volta, passados 40 anos, o texto diz que aqueles que procuraram matar Moisés haviam morrido. Ou seja, aí você joga mais 40 anos em cima desse faraó. Você vai aumentar mais a sua idade e mais o seu tempo de governo. Tá entendendo? Não há registro histórico que um faraó tenha governado o Egito por mais de 80 anos, pessoal. Não existe isso. Preste atenção, estou dizendo governo e não tempo de vida. Façamos uma análise das dinastias egípcias dos faraós, sobretudo a partir da 18ª e da 20ª dinastia, onde se encontram os faraós Ramsés e Tutmés, que os crentes acham que foram esses, né? Sobretudo Ramsés II, e vamos ver se houve algum deles que estendeu seu governo por mais de 80 anos. Vamos à dinastia. Essa dinastia vocês podem encontrar, só para calcular, ou só é pesquisar aí no Google, hein? Vocês acham rapidinho. Aí nós temos aqui, ó, os faraós da dinastia da 18ª dinastia, certo? Eu não botei todos, né? Não interessava botar todos, né? Porque os outros têm menos tempo ainda de governo. E além do mais, eu não coloquei os outros, por quê? Porque Amenófis, só coloquei as dinastias onde se encontra esses, o Tutmés III e o Ramsés II, que o pessoal, os crentes em geral, acreditam que foram um desses que era o faraó no tempo de Moisés, certo? Daí eu não colocar todas as dinastias e também todos os faraós das dinastias, certo? Então, aí nós temos o Amenhotep, 31 anos. Aqui não é a idade dele não, viu? Que é o tempo de governo dele, certo? É Tutmés I, 28 anos de governo. Hatshepsut, que é uma mulher, né? 15 anos. Akhenaton, ou Akhenaton, o monoteísta, né? 16 anos, tá vendo? Tutankhamon, o Tutankhamon, 1 ano só. Tutmés III, que é o cara, esse aqui é o cara, ó, que os crentes querem. Querem como querem que seja o faraó do tempo de Moisés. Aí. Veja o tempo que ele governou, 54 anos. Tempinho bom, né? Até agora ele foi o que mais governou, não é isso? Olha, 31 anos, 28 anos, 15 anos, 16 anos, 1 ano, 54 anos. Até agora, o Bambambam Bam Bam é esse aqui, 54 anos de governo. Com mais os tantos de vida que ele tinha, né? Aí nós temos aqui a 19ª dinastia. Aí nós temos Ramsés I, 2 anos, só governou 2 anos. Sete I, 11 anos. Ramsés II, esse é o outro cara que os cristãos querem como querem que seja o faraó. Esse é o mais cotado, hein? Esse é o mais cotado para ser o faraó do, do tempo do êxodo dos hebreus. Principalmente pelo aquele arqueólogo famoso. Ele aposta todas as fichas nesse faraó aqui, olha. Que foi o cara, o Bambambam lá do tempo dos hebreus, lá na escravidão no Egito. Veja, e ele ganhou agora, né? 66 anos governou como faraó. Ganhou por seu rival, o Tutmés III. 54 anos, ele governou por 66 anos. Com mais alguns anos que ele tinha de vida, né? Para que vocês estejam entendendo que eu estou querendo onde eu estou querendo chegar, certo? E 7 segundos, 6 anos, isso aí está descartado, né? A décima, aliás, décima não, 20ª dinastia. Aí nós temos o Ramsés III, com 31 anos, governou por 31 anos. Ramsés IV, 6 anos.
Tem mais outros, né? Mas só botei esse, que nem precisava ter colocado esse, certo? Porque os cotados para ser o faraó do Egito, da época de Moisés, é Tutmés III e Ramsés II. Marquei. Vejam, notem que o faraó que por mais tempo governou e viveu foi Ramsés II. O Tutmés, por 54 anos, e Ramsés II, por 66 anos. Como ele teria nascido em 1303 a.C. e seu governo terminou em 1213 a.C., ou antes da nossa era, sua idade seria uns 90 anos e teria governado por 66 anos, certo? Ele teria governado por 90 anos, aliás, ele teria chegado à idade de uns 90 anos e teria governado por 66 anos, na condição de faraó. E o que isso tem de interessante e de importante para nós? Veja, Moisés retorna do deserto de Midian com 80 anos. Estão lembrados? Aquela nossa fala inicial? Moisés volta do deserto de Midian com 80 anos, porque Moisés sai do Egito com 40, passa mais 40 anos no deserto e só volta quando o faraó morre. E o texto diz que aqueles que desejavam matar Moisés estavam mortos. Ou seja, o faraó que queria matá-lo, né, estava morto. Ou seja, se passaram 40 anos para que aquele faraó morresse. E o faraó que queria sua cabeça já teria morrido, tanto que ele retornou. Portanto, se esse faraó fosse Ramsés, o Ramsés II, não poderia ser o faraó esse. O faraó não poderia ser Ramsés II do tempo de Moisés, por causa da duração do seu governo, que foi de apenas 66 anos. Tá entendendo? O reinado de Ramsés foi 66 anos como faraó e 90 anos, mais ou menos, sua idade. Tá entendendo? Só que o faraó de Moisés, nós vimos que ele viveu, ele governou por mais de 80 anos. Esse aqui, o Ramsés, só governou por 66 anos. E como é que nós sabemos que ele governou por mais de 80 anos? Porque quando Moisés nasce, o faraó já era um homem já de idade, já tinha até filha que iria adotar Moisés. Tá entendendo? Aí, esse faraó acompanha o desenvolver de Moisés até chegar aos 40 anos. Veja, um homem já com uma certa idade, chega a ver esse hebreu que foi resgatado das águas alcançar a idade de 40 anos. Tá entendendo? E quando esse hebreu cresce e atinge a idade de 40 anos, ele vai para o deserto, passa mais 40 anos e volta com 80 anos. E quando ele completa 80 anos, aí é que esse faraó morre. Ou seja, acrescente, olha, esse faraó tem 40 anos de governo dentro da idade de Moisés, mais os 40 anos que Moisés passou no deserto. Ou seja, esse faraó governou por mais de 80 anos. Tá entendendo? Só de vida de Moisés são 80 anos aí. E o tempo que esse faraó viu Moisés, que ele já. O tempo que esse faraó já tinha. Tá entendendo? Porque o faraó não era um menino novo. Quando a sua filha resgata Moisés, bebê, ainda bebê das águas. Ele já era um homem velho. Já um homem de certa idade, né? Que já tinha filhas. Já tinha filha que passaria até a adotar um hebreu. Entenderam? Como nós já havíamos falado no início. Ou seja, só dentro da idade de Moisés, esse faraó tinha 80 anos de governo. Tá entendendo? Então, o Ramsés II não pode ser esse faraó. Por quê? Porque Ramsés só governou por 66 anos, como nós vimos. Ele não governou por mais de 80 anos. Tá entendendo? A idade dele é que é de 90 anos, mas o governo dele não é de 90 anos. Entenderam? Por isso que eu destaquei lá. Eu tô falando de governo e não de idade, certo? Olha, é 90 anos de idade para Ramsés, né?
Mas o governo dele foi de 66 anos. Mas o faraó de Moisés, segundo a sua lenda, teve mais de 80 anos. Veja, só que se você rodar, você pegar toda a dinastia dos faraós, você não vai encontrar um faraó que governou por 80 anos. E, e muito menos por mais de 80 anos. Tá entendendo? Não é a idade, estou falando de governo. Entendeu que absurdo? Que história mal feita. E ainda querem encaixar Ramsés aqui, nessa história. Então vamos lá, vou repetir novamente. Portanto, Ramsés II não poderia ser o faraó do tempo de Moisés por causa da duração de seu governo, que foi de apenas 66 anos. Para Ramsés II se qualificar como sendo o faraó do tempo de Moisés, teria que estar vivo quando do retorno de Moisés do deserto de Midian. Porque quando ele volta, esse faraó morre. E já morre com mais de 80 anos de governo. E ter governado por mais de 80 anos. E não por apenas 66 anos. Tá entendendo? E esse faraó morreu. Aí você pode dizer, não, mas o Ramsés é o que sucedeu esse que morreu. Mentira, eu vou mostrar por que é mentira. Não pode ter sido posteriormente ao Ramsés II. Os faraós anteriores a Ramsés II também não se encaixam no perfil proposto pela lenda, visto que o faraó da lenda teria que ter mais de 80 anos só de governo. Mas os faraós posteriores a Ramsés, tá entendendo? Se esses anteriores não se encaixam, vamos ver e os posteriores a Ramsés, será que se encaixam nesse perfil de governo de mais de 80 anos? É claro que não, que nós vimos lá que os que mais governaram foi Ramsés e o Tutmés. E se vocês olharem, como eu falei, dinastias ainda as anteriores, primeiro não vai se encaixar no tempo, certo? Da história de Moisés. O único que se encaixa no tempo da história de Moisés tem de ser Ramsés II. Mas só que Ramsés II não pode ser pelo que nós já falamos. O Tutmés II, pelo tempo de governo, também não se encaixa. Governou por 54 anos. Só de vida Moisés tinha 80. E esse faraó já tinha governado dentro desse tempo de Moisés, veja. Então Tutmés II não pode ser. Ramsés II também não pode ser, tá entendendo? Nenhum faraó pode ser. Isso é lenda, pessoal, invenção desses hebreus. Mas os faraós posteriores, já falei, não podem, não se encaixa. Também não se encaixam. Por quê? Porque o faraó que Moisés encontra quando retorna de Midian está recentemente no poder, porque quando ele retorna, o faraó que estava perseguindo ele morreu, tá entendendo? E aquele que assume agora, quando ele retorna, que provavelmente deve ser o filho daquele que o havia perseguido, quando descobre que ele tinha matado um egípcio. Então, esse, agora que assume, está recentemente no poder, tá entendendo? E é esse faraó que vai morrer lá no Mar Vermelho, junto com seus 600 carros de guerra, quando a lenda diz que persegue Moisés dentro do mar e as águas aliás, as águas vêm e cobre todo o exército de Faraó e seus cavaleiros, tá entendendo? Esse faraó morre. Veja, esse faraó assume quando seu pai morre e ele vai morrer lá no Mar Vermelho. Será que é Ramsés que morreu lá? Ramsés II que morreu lá nas águas? É lógico que não. É lógico que não. Primeiro porque a história não diz que Ramsés morreu afogado em canto nenhum. Tá entendendo? Salvo engano, parece que teve um lá que morreu mais ou menos nessa condição, né? Foi o Tutmés III. Por isso que os crentes querem, sabe? Aplicar a Tutmés III. Só que já falei para vocês, já provei para vocês que não pode ter sido o Tutmés III. O governo dele era muito curto, foi muito curto, com relação ao que nos passa o tempo de governo desse faraó do tempo de Moisés, certo? Não se encaixa. Nenhum faraó vai se encaixar, porque isso é lenda, é mentira. Lembre-se que quando Moisés volta, o texto nos diz que aqueles que desejavam sua morte já teriam morrido. Logo, quem está governando o Egito naquele momento que Moisés volta
não pode ser o mesmo faraó que queria a cabeça de Moisés. As 10 pragas não duraram, e veja que esse faraó que está lá recentemente no governo, é durante seu governo que Moisés vem trazer aquelas presepadas das pragas. E a Bíblia nos mostra que as pragas não duraram mais de um ano. Está entendendo? As pragas duravam alguns dias. A que mais durou, se eu não me engano, foi a do sangue. Né? Pelo menos é o que o texto mostra, né? 8 dias, se eu não me engano. Quer dizer, as outras pragas, a totalidade das pragas, as 10 pragas, não levaram um ano. Tá entendendo? Quer dizer, esse Moisés, esse faraó que assumiu o governo e que presenciou essas pragas, essas pragas fabulosas de Moisés, ele governou por um ano. Quer dizer, governou por menos de um ano. Porque as pragas de Moisés não durou mais de um ano. Tá entendendo? Não chegou a ano. Então esse faraó aí não governou nem um ano. Aí ele pergunta, Tutmés, terceiro governou foi um ano só, foi? Vocês viram lá, ele governou por 54 anos. E não tinha nem como vocês quererem encaixar Tutmés aqui, pelo que eu já falei. Mas já que tem gente cabeça dura que quer ver verdade onde não há, numa lenda ridícula dessa, se pergunte, Tutmés, terceiro, governou por um ano? Não, 54 anos. Ramsés governou por um ano? Não, 66 anos. Então como poderia ser esse faraó que só governou nem um ano? Esse faraó que Moisés encontrou lá não governou nem por um ano. As 10 pragas não duraram, segundo a lenda bíblica, um ano. Portanto, esse faraó que perseguiu Moisés e teve seu primogênito morto, teria morrido com menos de um ano de governo e no Mar de Junco. O Mar de Junco é o Mar Vermelho, certo? Diz que a tradução mais correta para Mar Vermelho, na verdade, é Mar de Junco. E Tutmés III, já falamos, né? Mas volto para reforçar a ideia. E Tutmés III também está fora, pois este governou apenas por 54 anos. E o faraó que morreu no Mar de Junco, ou no Mar Vermelho, governou por menos de um ano. Como é que sabemos que esse faraó morreu? Porque esses salmos aqui, Salmos 136:15, dá a entender que o faraó foi afogado. Tá entendendo? Foi afogado lá no Mar Vermelho com seus guerreiros, seus soldados. Isso aqui, pessoal, é lenda. Esse negócio do Êxodo é pura lenda, tudo mentira. Essa história aqui do Êxodo, se vocês pesquisarem, como foi que os hebreus idealizaram essa lenda? Essa outra lenda. Eles idealizaram da ideia do Deus dele, ou dos deuses deles, que havia a lenda do tal do Leviatã. Esse deus hebreu briga com esse Leviatã, aí mata esse Leviatã. O Leviatã é um monstro das águas, certo? É um dragão, né? Que diz que é um dragão. Em Isaías, ou é em Isaías ou em Salmo, salvo engano. Eu vou fazer um texto falando sobre ele. Mas na internet, se vocês precisarem, vocês vão ver aí, no Wikipédia, nesses canais agora de ateus, tem muitos que falam do Leviatã. E o Leviatã era um dragão. Era entendido como dragão, outros é entendido. Porque o termo em hebraico para Leviatã vem de uma raiz que pode significar tanto dragão quanto serpente. Tá entendendo? Há quem diga que esse Leviatã, na verdade, é um desdobramento da lenda dos sumérios, que tinha uma tal de uma deusa serpente lá, que era a Tiamat. A Tiamat, a Tiamat, ela era a deusa serpente ou a deusa dragão. Vocês estão lembrando lá do Tiamat, lá do Caverna do Dragão? Tinha lá um Tiamat, né, um dragão lá de 7 cabeças. E tem um Tiamat lá no desenho do He-Man, tá lembrado? Um dragão. Ou seja, os desenhos foram buscar essas histórias lá na lenda dos Sumérios, tá entendendo? Pois bem, os hebreus também beberam dessas lendas. Eram povos próximos, né? Então eles beberam dessa lenda. Então, esse Leviatã, que era a serpente ou dragão das águas, então
ele conta a lenda lá dos hebreus, que ele está no livro de Salmos, tem passagem dessa história aí, no livro de Salmos de Isaías. Então, essa história do Êxodo, ela é baseada nessa lenda. Que o deus hebreu briga com um grande dragão do mar, o Leviatã, o monstro furioso. Então eles retrataram o faraó como sendo esse dragão, esse monstro furioso, tá entendendo? Valente, forte, que só é vencido por esse deus hebreu, tá entendendo? É... Outro detalhe que eu ia estar na cabeça e esqueci, pessoal. Essa questão dessa lenda. É... Bom, esqueci um outro detalhe que eu ia falar da lenda do Leviatã, certo? Mas eu vou fazer um vídeo falando sobre o Leviatã, pessoal. Certo? Pois bem, então o Êxodo é baseado nessa lenda, entendendo? Eles trouxeram elementos, pegaram elementos mitológicos e levaram para o seu, vamos dizer assim, para o seu dia a dia, né? Vamos dizer assim, para a sua vida real, que na realidade isso é uma ficção, na verdade, né? Mas eles queriam retratar isso como se fosse uma coisa real. Eles pegaram uma lenda, criaram outra lenda para dar a entender uma história para outros como se fosse real. Tá entendendo? A historinha do Êxodo se passa por volta dos séculos 13 a.C. Ou seja, os dados das passagens bíblicas a situam no governo de Ramsés II. Só que, como vimos, isso é impossível. Essa lenda não se deu lá no tempo do tempo de Ramsés. Ela não se encaixa, a lenda não se encaixa em tempo algum, no tempo de faraó nenhum. Justamente porque isso é lenda, é coisa inventada. Tá entendendo? Como é que nós sabemos que que as histórias de Moisés, as supostas histórias de Moisés e os hebreus, lá no Egito, se deu no tempo de Ramsés? E veja esse texto, olha. Êxodo 1:11. Veja o que é que diz Êxodo 1:11. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramsés. Entendeu? Porque nós sabemos que os hebreus tentaram colocar a sua historinha lá na época de Ramsés, porque essa cidade de Ramsés foi construída no tempo de Ramsés II, tá entendendo? Essa cidade aqui que eles dizem que foi construída sob a opressão dos egípcios, da opressão dos egípcios sobre os escravos hebreus, essas cidades, a Bíblia diz que foram construídas, que os hebreus construíram essas cidades aqui, Pitom e Ramsés. Só que se você for para a história, você vai saber que essa cidade, Ramsés, foi construída na época de Ramsés II. E a época de Ramsés II é o século 13 a.C. Portanto, essa história de Moisés e a libertação dos hebreus tende a ocorrer nessa época. Tá entendendo? Só que o texto é lenda. E daí nós virmos, nós constatarmos a mentira de se supor ou imaginar que o faraó teria sido Ramsés II ou Tutmés III. Por quê? Porque isso é lenda. Lendazinha. E os crentes querem comprar isso como verdade, tá entendendo? Gosta de se iludir, né? Criança, gosta de chupar pirulito, ser iludido com pirulito. Criança, a gente ilude com pirulito, né? Pois, os cristãos gostam de ser iludido com pirulito. Temos ainda outras provas. Isso aqui, tudo que eu falei,
foi com base na Bíblia, certo? E as referências, né, da questão da dinastia. Agora vamos ver o que é que diz a arqueologia. Vamos provar agora o, essa mentirada novamente agora de acordo com a arqueologia, explicitamente com a arqueologia, né? Que ali eu peguei a relação das dinastias, que também ali é por base da arqueologia, é óbvio, né? Mas eu digo assim, uma coisa mais além da questão da dinastia e dessa questão do tempo de governo, né, que nós fizemos, né? Nós confrontamos o tempo de governo desse faraó do tempo de Moisés, que nós vimos que não governou nem um ano, com o tempo de governo de Ramsés II, por exemplo, foi 66 anos, do Tutmés III foi de 54 anos, e o faraó que foi anterior ao faraó que foi morto no Mar Morto, teria um governo de mais de 80 anos, como eu anteriormente falei para vocês. Mas vamos ver agora, com base nos textos de Israel Finkelstein, o que é que eles nos dizem, o que é que ele nos diz a respeito disso. Temos ainda outras provas que comprovam que essa história é uma lenda ridícula infantilizada. Basta analisarmos as declarações de Israel Finkelstein e outros estudiosos, certo? A obra de Israel Finkelstein você já conhece, que é A Bíblia Desenterrada e A Bíblia Não Tinha Razão. E esses outros estudiosos, vou passar aqui só, aqui, eu trouxe a fonte de um site, certo? Vamos lá. A dinastia de Ramsés II, Pitã, Êxodo 1:11, é a forma hebraica de PRTM, esse Pitã, né? Pitã é aquela cidade, né? De Pitom, que a Bíblia fala de... Que as traduções, tem hora que fala Pitom, Pitã, né? Então, é a forma abreviada de Pitã, que significa casa. Isto é, templo do deus Atã. Aquele Pitom ou Pitã significa templo ou casa do deus Atã. Esse nome aparece pela primeira vez na época do novo reinado do Egito. Na época, vejam quando é que ele aparece esse nome pela primeira vez, né? Na época do novo reinado do Egito. E a época lá de Ramsés, né? Aquela dinastia lá, né? 18ª. De fato, mais dois nomes de lugares citados na narrativa do Êxodo parecem se adequar à realidade do leste do Delta à época do Novo Império. O primeiro, que já mencionamos, é a cidade chamada Ramsés. Ramsés e Pi-Ramsés, ou a casa de Ramsés, em egípcio. Pi-Ramsés é casa de Ramsés. Esse Pi aqui, né? Esse Pi aqui, cadê? Pi, né? É casa, certo? Então, Pi-Ramsés, casa de Ramsés. Ele Pitã, o Pitom, é casa de Atom, em egípcio. Essa cidade foi construída no século XIII, pessoal, tá vendo? Porque a lenda disse que os hebreus fizeram essa cidade, Ramsés, sob a opressão dos egípcios. Então, se foram eles que fizeram essa cidade, né? Na lenda, é lógico, então eles estavam no tempo do faraó Ramsés. Só que nós já vimos que era impossível, né? Como a capital de Ramsés II, no leste do Delta, muito perto das ruínas de Avaris, a Bíblia Desenterrada. Essa fonte aqui foi desse livro, certo? Dentro desse período, Israel sequer existia, pessoal, como povo organizado, tal qual nos é apresentado pelo escritor do Êxodo. Israel, no tempo de Ramsés II, ainda não era uma nação organizada, não passava de um grupo tribal insignificante. Ainda assim, veja, ainda assim, nas abundantes fontes egípcias que descrevem a época do Novo Império em geral, e o século XIII, veja, o século XIII,
em particular, não há referência aos israelitas. Não há referência aos israelitas, nem mesmo uma única pista. Sabemos sobre grupos nômades de Edom que entraram no Egito pelo deserto. A estela de Meneptah se refere a Israel como um grupo de pessoas. Veja como é que essa estela se refere. Se refere a Israel como um grupo de pessoas que já viviam em Canaã. Ou seja, esses hebreus sempre viveram lá, nunca saíram de lá não. A lenda que é mentirosa, que inventou, que diz que passaram 400 e pouco tempo, não sei quantos anos, como escravo, e depois que Abraão saiu de Ur, passou um tempão é, passeando pelas terras de Canaã, aí entra na terra do Egito e passa 400 anos, ou 430 anos como escravos. Tudo mentira. Mas não há pistas, veja. A estela de Meneptah se refere a Israel como um grupo de pessoas que já viviam em Canaã, mas não há pistas, nem mesmo uma única palavra sobre antigos israelitas no Egito. Mas aquele o famoso arqueólogo, aí ele passa panos quentes por tudo isso, certo? Só fica falando um monte de abobrinha para os crentes ficarem iludidos e achar que a arqueologia prova as mentiradas da Bíblia, certo? Aí acha um pedacinho de osso, acha um pedacinho de vaso quebrado, ou a referência de uma cidade. Ah, como a Bíblia estava certa. Ah, como a Bíblia estava certa. É óbvio, né? Que a Bíblia vai estar certa, né? Quando você faz comparações desse tipo, né? Mas não há pista nem mesmo uma única palavra sobre antigos israelitas no Egito, nem nas inscrições monumentais nas paredes dos templos, nem nas inscrições em túmulos, nem em papiros. Israel inexiste como possível inimigo do Egito. Israel não era nada, era um povinho, um povinho medíocre, tribal, que estava lá entre os cananeus, tá entendendo? Porque eles eram cananeus. Eles que se colocaram como diferentes na lenda, mas eles eram cananeus, esses hebreus aí. Como, veja, inexiste como possível inimigo do Egito, como amigo ou como nação escravizada, nem como escravos, a referência desse povo como sendo escravo dos egípcios. E simplesmente não existem achados arqueológicos no Egito que possam estar associados de forma direta com a noção de grupo étnico distinto, em oposição a uma concentração de trabalhadores migrantes de muitos lugares, vivendo numa área específica a leste do delta, como subentendido no relato bíblico sobre os filhos de Israel vivendo juntos na terra de Gésem, ou Gozen, né? Há versões bíblicas que chamam de terra de Gozen, lá próximo do delta, né? do Egito. A Bíblia desenterrada. Perceberam, pessoal? Percebe, pessoal? Quantas mentiras tem essa Bíblia? Nesse relato lendário do Êxodo. E não para por aqui não. Veja essa outra fonte. No século XIII a.C., que é a época que supostamente teve que foi construída aquela cidade de Ramsés, né? Que os mentirosos dizem que eles construíram na condição de escravos, e que Ramsés II, e que estariam sob o governo de Ramsés II, que nós já provamos que não, tudo mentira. E agora, mais uma vez, reforçado por aquelas duas passagens do livro de Israel Finkelstein, que mostra mais outras razões pelas quais Israel não poderia estar lá no Egito na condição de escravos, porque Israel nem existia, assim, em termos de um povo organizado, poderoso, tá entendendo? Que supostamente se diz poderoso, né? No século XIII a.C., governou o Egito um faraó chamado, olha, no século XIII a.C., governou o Egito um faraó chamado Meneptah, um grande líder militar que conduziu o Egito numa rápida expansão pelo território do Oriente Antigo, incluindo a importante região do Levante, ou corredor sírio-palestino, como é comum na época.
perto de sua morte, Meneptah ordena a inscrição de uma estela de pedra, que era comum, né? Os faraós morrerem e, e fazer uma tal de uma estela, né? Uma pedra em que eles escrevia ou colocava suas batalhas mais importantes. Bom, ordena a inscrição de uma estela de pedra marcada com os grandes feitos militares do faraó. Há um trecho deste monumento que é interessantíssimo. Agora, há de se destacar, certo? Não vamos também exagerar no termo de. É tudo mentira isso aqui da Bíblia, é lógico, né? Mas veja que esse faraó, ele. Eu estou pensando nessa questão agora, certo? Veja que esse faraó, ele menciona esse povo nessa estela. Mas se a estela, normalmente, quando feita por um faraó, pretende enaltecer os seus feitos, qual seria o grande feito de um faraó ter derrotado um povo tão insignificante como Israel e ele colocar em sua pedra? É uma questão a se pensar, pessoal, certo? É, eu trago, como eu falo, os meus vídeos, não tem esse negócio de estar escondendo coisas não, certo? Eu faço a interpretação dos textos e mostro a vocês a real interpretação dos textos, certo? Mas quanto a essa questão da menção de Meneptah fazer referência a Israel, que nós vamos ver, eu não terminei de ler, se as estelas dos faraós serviam para mostrar os seus grandes feitos, então qual seria o feito de um grande faraó como era Meneptah ter registrado em sua pedra ter destruído um povo tão insignificante e sem valor nenhum, né? Como era Israel? Porque Israel praticamente não existia. Era um povinho medíocre, é, tribal, né? Muito fraco. Os próprios cananeus lá, nós vamos ver referências, que os próprios cananeus lá, que os hebreus diziam que eram bem mais fortes que eles, há referência de que eles eram fraquinhos perto dos egípcios. Então, tá entendendo o que eu estou falando? Então, ou as estelas que os faraós faziam, não tinha essa pretensão, mas simplesmente registrar todos os seus feitos, ou alguns de seus feitos, sendo eles importantes ou não. É a única explicação que nós teríamos para entender por que esse faraó tão importante teria mencionado que havia acabado com esse povinho chamado Israel, certo? Há um trecho deste monumento que é interessantíssimo. Veja, está aqui a inscrição, certo? Aqui eu não entendo nada, hein, pessoal? Só estou aqui só é questão de interpretação de texto, né? Estou lendo o texto, e interpretando na questão daqui que nós vamos ler, certo? Aqui, que é a informação da fonte. E não que eu sei ler é, hieroglifos ou hieróglifos dos egípcios, certo? Nós vamos nos guiar pelas informações dos especialistas. Veja, no texto aparece Israel, foi destruída e não prospera mais. É aqui, ó. Aqui está em inglês. Em inglês eu sei um pouco, certo? E diz aqui, ó. Seed vem de semente, certo? Not, não. Desolate, tá na cara, né? Dissolver, dissolvido, né? Ou em algumas, depende de algum contexto, pode ser destruído, né? Então, sua, its é sua, né? Possessivo, né? Sua semente não, ou foi, né? Aqui a negação, foi destruída. A sua semente foi destruída. Ou seja, a semente de Israel, tá vendo Israel aqui, A semente de Israel foi destruída, certo? É essa parte aqui que ele fala isso aqui, ó. No texto aparece Israel foi destruída, né? Israel foi destruída. Sua semente foi destruída. Aí você pode traduzir como sua semente foi destruída ou Israel foi destruída. E não prospera mais. E não prospera mais. Bom, eu entendo aqui, Israel foi destruído e não prospera mais, não quer dizer, não significa que Israel foi destruído por completo.
certo? Que foi exterminado, mas que ficou numa condição tão devastada que era como que estivesse destruída. É como se não, é como que não existisse mais. Tá entendendo? É essa a interpretação disso aqui. Bom, no texto aparece: Israel foi destruída e não prospera mais. Esta é a primeira ocorrência conhecida do nome Israel num documento. Diz que é a primeira ocorrência conhecida do nome Israel num documento. Essa aqui do tempo de Meneptah. Porém, isto não é o que mais se destaca entre os especialistas em Egito. Dizer que apareceu Israel aqui. Aí os crentes ficam loucos, ficam em êxtase. Ah, tá vendo que a Bíblia é verdade? Tá vendo? Tudo isso é verdade? Não, não é nada verdade. O fato de aparecer monumentos ou documentos fazem referência a Israel ou a um rei de Israel ou coisa do tipo, não significa dizer que toda a mentirada que os hebreus escreveram é verdade. Israel existiu de fato. Ninguém nega que há a existência de Israel. Quem foi que falou isso? Ninguém nega. Ninguém nega, por exemplo, que Davi tem existido. Né? Já se negou no passado. Mas hoje muitos afirmam que Davi de fato existiu. Né? Mas a existência de um personagem bíblico não significa dizer que essas histórias que eles contaram sejam verdadeiras. A existência de um local mencionado na Bíblia e que mais tarde a arqueologia vem, descobre e comprova que ele realmente existiu, aquele local, não significa dizer que as histórias contadas na Bíblia são verdadeiras. Está entendendo? Porém, isso não é o que mais se destaca entre os especialistas em Egito. Caso no Egito, né? Entre os especialistas em Egito. Principalmente, principalmente se levarmos em conta o funcionamento do hierógrafo. Neles existem os determinativos. O que são determinativos? Para nós, quais são os determinativos? Os artigos, os adjetivos, né? Pronomes. São todos termos determinativos. Sobretudo, os artigos. Símbolos que acompanham as palavras na parte escrita. Aqui falando dos hieróglifos, certo? Mas não são pronunciados em fala. Quando se fala, você não pronuncia esses símbolos. E você apenas coloca quando escreve. E é ele que determina uma palavra, né? Qualifica uma palavra. E destaca a classe da palavra. Tá vendo? Expondo uma categoria a qual faz parte o nome. Veja, no caso específico, que é que é essa imagem aí que nós vimos, que está lá Israel, no caso específico, o nome Israel é acompanhado por um determinativo. Na imagem acima está marcada com a indicação that. Vamos ver? Eu marco aqui para não se perder. That. Vamos ver lá, that. That está aqui, ó. Aqui, ó. That aqui, tá vendo? Então, ele diz que isso aqui é um determinativo. Veja. Em que aparece duas pessoas. Nós vimos duas pessoas acima, né? Aparece duas pessoas sentadas sobre três linhas verticais. Vamos botar para ver? Det embaixo, né? E linhas verticais e duas pessoas sentadas. Aqui é três linhas verticais e duas pessoas aqui sentadas. Famoso det. Não é bet não, pessoal, é det. Em que aparece duas pessoas sentadas sobre três linhas verticais. Nós vimos lá as linhas e as pessoas. E uma quarta linha que toca uma espécie de losango arredondado. Vamos ver o losango arredondado? Uma quarta linha que toca uma espécie de losango arredondado. Olha aqui, ó. Três linhas, duas pessoas sentadas e uma quarta linha, essa aqui, ó, que toca esse losango aqui, ó.
meio arredondado, certo? Pois, vamos à conclusão de todo esse negócio. Segundo os especialistas em hieroglifos, hieróglifos, este determinativo que nós vimos lá, três barrinhas e dois bonequinhos sentados, e uma quarta barrinha, quase que tocando um losango arredondado, indica que o nome é relativo a uma pequena comunidade, entendeu? Todas as que aparecem na escrita egípcia, é aquele tipo de coisinha ali, quer dizer que ele está se referindo a uma pequena comunidade de caráter mais tribal, tá vendo? E sem complexidade, ou seja, sem importância econômica e social. Nenhum estado ou identidade social tinha, tá vendo? Então, esse determinativo det, ele serve para isso, para dizer que a palavra que está ligada a ele, nesse caso a Israel, significa que Israel não era uma nação forte, organizada estruturalmente, tá entendendo? E que tivesse uma complexidade econômica e social. Era um povinho fraco, tribal, tá entendendo? Caráter mais tribal, estava mais próximo para o tribal. Pode ser que não era tribal, mas estava mais para o tribal do que um povo organizado e forte, do tipo que eram os egípcios, tá entendendo? Ou seja, a partir desse documento, concluímos que na época de Meneptah, que é o século XIII, aí, não havia propriamente uma cidade e um culto. Não havia uma cidade e um culto a um Deus estruturadamente. Cidade de Jerusalém, por exemplo, tá entendendo? E onde se prestava tal do culto ao Deus hebreu. Além de ser inconcebível a noção de um povo israelita. Não tinha povo israelita nenhum, segundo essa inscrição. Aí esse coitado vem lá e fala que tem Israel, né? Que tem a palavra Israel. Aí aquele arqueólogo, aquele arqueólogo, aí enche o peito e faz e, e começa a contar aquelas bobagens lá da Bíblia aos crentes que seguem ele, que fica tudo abobalhado, né? Que tudo que ele fala, eles acham a coisa mais linda. Aí, só ele que fala, né? As bobagens, né? Porque você vai ver que não tem nenhum arqueólogo que não fala as bobagens que ele fala quando ele fala da Bíblia. Esse arqueólogo famoso, arqueólogo, o crente adventista, não estou dizendo que ele não saiba arqueologia. Então, quando ele fala da arqueologia, ele fala com propriedade. Mas quando ele relacionar arqueologia com a Bíblia, aí pode ter certeza, ele vai falar besteira. Vai falar bobagem porque ele quer atrelar algo real com uma lenda. Então, para ele atrelar essas duas coisas, um fato real com uma mentira, ele vai ter de mentir. Ele vai ter de contar histórias falaciosas. Entendeu? E é nesse ponto que eu digo que nenhum arqueólogo vai falar essas bobagens que ele fala. Pode pegar livro aí, pode ler à vontade. Você não vai ver um arqueólogo falando essas bobagens com relação à Bíblia e à arqueologia, como ele fala. Né? Ele manipula as cabeças das pessoas com base no conhecimento que ele tem da arqueologia. Como ele é pastor, né? Então ele tem de unir essas duas situações, né? A arqueologia e a crença dele como crente. Ele é pastor, ele ganha salário, ele é pastor, ele ganha salário. Então, ninguém vai querer perder o seu salário. Entendeu, pessoal? Então, estruturalmente, além de ser inconcebível a noção de um povo israelita, à época não existia Israel como povo, na época de Meneptah e na época de Ramsés. O que existia era um povinho lá, tribal, certo? No meio lá dos cananeus. Que, como eu já disse, eles que fazem essa separação, cananeus, Israel, tá? Isso é tudo mentira do escritor, quando escreveu essas histórias. Esses hebreus eram cananeus, eles se vestiam como os cananeus, eles falavam quase a mesma língua.
arqueologia já provou que a língua o hebraico, surge primeiro o cananeu, o hebraico vem depois. Entendeu? O hebraico é uma derivação do cananeu. Língua muito próximas. A própria Bíblia fala, em Isaías 19, se eu não me engano, o Deus hebreu falando lá uma das pragas dele, falando que o Egito ia se curvar do Deus hebreu, de Israel, né? E que o Egito, 5 cidades do Egito, se eu não me engano, iriam falar o idioma cananeu. Só que em outra, só que em outras Bíblias, vocês vão ver, fala que o Egito iria falar o idioma hebreu. Tá entendendo? Aí você relaciona os dois textos, aí você chega à conclusão de que a passagem de Isaías está nos dizendo que o hebreu, o idioma hebreu e o cananeu eram similares. Daí a praga lá do Deus hebreu dizer que o Egito iria falar, 5 cidades do Egito iriam falar essa língua. Tá entendendo? Eu já falei até em alguns textos meus que eu diria que os hebreus e os cananeus seriam tipo de primos. Seriam primos. Ou mais ou menos como Brasil e Portugal. Tá entendendo? Muito próximo. Outros nomes possuem determinativos que indicam esse tipo de cidade, em que os glifos de humanos sentados são acompanhados por uma montanha. Isso somado à completa falta de vestígios de uma migração em massa do Egito. Veja, fora toda essa mentirada, né, que isso é comprovado por só lendo essa pequena passagem dessa estela de Meneptah. Aí nós temos que somar ainda a inveracidade da migração em massa do Egito desses escravos. Uma mentira enorme. Quase 4 milhões de hebreus, ou era quase 3 milhões de hebreus saindo do Egito. Mentira, assim. Eu até falei para vocês, né? Tem um vídeo aí que eu falo, né? Impossível o Egito estar sustentando 4 milhões e 3 milhões de escravos hebreus. E comendo como eles dizem que comiam, era carne, as panelas de carne, de peixe, de cebola. Olha, que mentira. Os egípcios iam passar fome só para sustentar esse povo. Bom, passando pelo Sinai e o Mar dos Juncos, o Mar Vermelho, fundamentaria a hipótese de que nunca houve uma fuga do Egito. Fonte: aventuranahistoria.ol. Esse site é muito bom, pessoal. Tem muita informação de arqueologia e de história. Certo? Portanto, fica mais que provado que os hebreus inventaram essa história toda, pessoal. Tudo não passa tudo não passa de mentiras lendárias. Os impostores e criadores de lendas, os hebreus, pretenderam dar veracidade a esses contos, situando-os em locais reais, como fazendo referência a Pitom, a Ramsés, cidade de Ramsés, né? A fraude é tão grande que essa historieta não se encaixa em tempo algum, como eu já mostrei para vocês. Nem antes e muito menos depois dos principais faraós no Egito. Note que esses falsários enganadores citaram lugares do Egito, lugares do deserto, mencionaram os supostos maus tratos por quais supostamente teriam os maus tratos, né? Mencionaram os supostos maus tratos por quais supostamente teriam passado no Egito, mas não escreveram uma só linha quanto ao nome do faraó, dos faraós, botei faraó aqui, mas é dos faraós. O primeiro faraó, por exemplo, que decretou a matança de todos eles, o segundo faraó que veio, que foi do tempo de Moisés, não menciona os nomes desses faraós. Do faraó que morreu, supostamente, no Mar Vermelho, não fala o nome. Não fala o nome da filha do faraó que teria adotado Moisés. Quer dizer, bota o nome de todo mundo lá. Os caras colocam a data, né? Supostamente colocaram, digo data com relação a. Eles se preocuparam, né? Colocar a genealogia deles, né, nesses textos, titim por titim, eles colocam nessas passagens, mas não falaram nessas questões, nem no nome dos faraós,
nem no nome da filha de Faraó, que teria adotado Moisés, não falam. E outro detalhe, eles falaram, olha, o texto é tão mentiroso, que eles se preocuparam em colocar, sabe quem? O nome como é, rapaz, das mulheres que faziam os partos, das parteiras. O escritor colocou os nomes de duas parteiras que faziam os partos dos bebês hebreus, né? Colocaram os nomes, mas o nome dos faraós não se preocuparam. Veja, será que é verdade num relatozinho desse? É muita mentirada, pessoal. Tudo para esconder a enorme farsa. Porque se colocasse o nome do faraó, aí a máscara cairia, sabe? Rapidamente. Mas já mostrei que já caiu, né? Porque quando eles situam lá a cidade de Ramsés, que teriam sido construídas por eles, aí eles encaixam o faraó Ramsés lá nesse conto. Mas nós vimos que Ramsés nem Tutmés não se encaixa nesse conto. Certo? O que prova que e agora com essas informações que eu estou apresentando para vocês, eu sei que muitos de vocês já conhecem, é óbvio, mas com essas informações extra-bíblicas, com base na arqueologia, vocês veem que esses contos aí, esses contos bíblicos, se desmancha igual a castelo de areia. Tudo mentira, tudo historinha. Tudo para esconder a enorme face que pretenderam dar status de história. Quando? História, viu? Tudo para esconder a enorme face que pretenderam dar status de história, quando na verdade não passava de uma historinha, com E, certo? Não é história com H, não. Eles tentaram transformar uma historinha com E em uma história com H. Então, tudo não passa de uma historinha das 1001 noites de Javé, o deus da guerra, o assassino sanguinário de crianças e fetos ainda em formação. Não é nada além disso, essas histórias da Bíblia, pessoal. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue e até a próxima.